Sabe, eu já fui como você. Isso aí todo mundo tá cansado já de ouvir. Mas vamos ver na visão do Zé Renato o que fez o Gaara mudar. Trabalho em equipe. Enquanto o Orochimaru dava um jeito no terceiro Hokage dentro da vila, o Naruto dava um jeito no Gaara do lado de fora. Exato. O que é ótimo pros jogos de Play 2 do Naruto, porque são duas fases novas ao mesmo tempo e um monte de boneco pra acrescentar. A Bandai deve ter ficado toda boba com a entrega dos atores nesse arco. Antes de falar do ato principal, que é o Naruto mostrando pro Gaara como é que a banda toca em Konoha, a gente tem que falar de várias coisas que aconteceram no processo até chegar na hora dessa luta, porque são vários episódios de várias pequenas coisas que estão acontecendo em paralelo aos dois grandes atos do arco, que é o terceiro Hokage indo de vala e o Naruto dando aquela... Falando nisso, tem videozinho aqui sobre o terceiro Hokage indo de vala. Já deixo aqui pra vocês continuem depois assistindo. toque de humildade no Gaara. Então vamos lá. Os ninjas da areia recebem um sinal de que é pra começar a invasão. E qual é o sinal? São 3 cobras de babador. Deu errado, o Pakuno colou e eles vão atrás do Gaara. E o Shikamaru se sacrifica, Sasuke luta contra o Temari, Kankuro luta contra o Shino. A ação real era tentar ter algum mascote animal pro anime. Por sorte, o Azuma chega e salva o Shikamaru. O Shino ganha do Kankuro, o Sasuke ganha do Temari e continua correndo atrás do Gaara. Enquanto o terceiro Hokage estava indo de vala. Antes do Naruto chegar, o Sasuke luta contra o Gaara, mas ele fica incapacitado de lutar. Por quê? Porque ele usa o Chidori 3 vezes no mesmo dia. E aí é o selo da maldição. Aí ele já fica cansadinho, já fica fadigado, entendeu? Que ele é poderoso, mas tem um limite. Então começa a afetar e ele tava sem chakra. Coisas que poderiam ser evitadas. Por quê? O Kakashi avisa. Ele fala, irmão, olha só. Tu tem 3 Chidores por dia. É o teu limite. Se você usar, você vai ficar sem chakra. Esse negócio aí, tua tatuagem, vai começar a ativar e você vai ficar incapacitado. Ele faz o quê? O que ele quer. Porque não tem um adulto responsável na vida desse moleque pra botar limite nele. Que ele só faz o que ele quer. Pra sorte do Sasuke, o Naruto chega dando aquele chute tradicional dele. É aquele chute que ele faz assim. Nossa, e esse chute assim, ó, ele chega amassando, dando um chute na cara do Gaara. É muito bom, velho. É muito bom. Tem vários lugares o Naruto dando chute assim. Que é o chute que ele usa quando ele quer chegar pra humilhar a pessoa. Caso vocês não lembrem, ele usa esse chute pra desmoralizar o Kiba, acabar com a carreira do Kiba. Ele usa esse chute numa Gudoldama, que até aqui não podia encostar em ninguém no Shippuden. O maluco chega e chuta como se estivesse no super campeões. E eu quero que uma coisa fique clara aqui. O Naruto chega nessa luta com todos os tenketsus fechados, porque antes disso aqui, ele estava lutando e ganhando do até então... Usei aspas no lugar errado. Genin mais forte. Agora e aí o Naruto chega e dá um chute na cara do futuro Kazekage com a biju dele meio ativada. Se fosse o Sasuke, eu falaria que é um protagonismo, que é não sei o quê. Mas o Naruto, tadinho, passou por tanta coisa que eu acho que ele merece. Que a gente não pegue no pé dele, coitado. Ele merece um pouquinho de glória, um pouquinho de vitória, um pouquinho de reconhecimento. Eu confesso também isso, porque realmente ele chegou pra salvar a pátria ali naquele momento. O menino é muito guerreiro. E a gente tem que levar em consideração também que ele deu uma dormidinha. E foi uma dormidinha boa, porque ele tava babando. E quando a gente baba é porque a gente tá sem controle das funções corporais da gente. Então ele descansou legal. Eu não sabia disso. Ter reaberto os tenketsus dele. Por isso que ele tá lutando tão bem. De nada, Naruto. E fora que existe um conceito chamado Power Nap, que é você dar uma dormidinha de 15 minutos ali, que você acorda revigorado. Funciona? Não sei, nunca funcionou comigo. Mas é um negócio que eu vi no meu TikTok. Que é uma parada que o pessoal do exército faz pra estar sempre ali meio alerta. O Naruto é uma criança criada na guerra, é um garoto que teve todo um treinamento militar. Ele com certeza sabe o que é um Power Nap. Eu tento fazer isso, eu durmo de meia hora a... Será que ele sabe mesmo? 2 horas, nunca consigo estar às 15 minutos, acordo desnorteado, sem entender o que tá acontecendo, e ainda sou obrigado a ouvir a Laura falando, dormiu, é? Com aquele tom de, dormiu, é? Gatinho medroso. Meu tom. Eu sei como é que é, eu sei exatamente como é que é. E aqui a gente entende como é que ninguém sabia que era o Orochimaru que tava disfarçado no Shirin Shiken. Porque o Naruto chega, dá um chute no Gaara, olha pra cara do Gaara, que está transformado, mas só metade. E aí pergunta, quem é ele? Não é possível. Assim? Aí o Pakun, que nem tinha visto o Gaara, fala, é o Gaara, pô. Aí o Naruto, Gaara? O Naruto tem mais medo do nome do Gaara, da ideia do Gaara, do que estar olhando pro Gaara meio transformado na frente dele. É mais sobre o conceito do que sobre o personagem. Cara, não, assim, ó, é pura inocência, não é? Sim, tem um cheirinho de inocência nisso, cara. Porque ele é muito tapadinho, coitado. Como é que o nome do anime é dele? Porque o Naruto deu um chute na cara dele e tava lá se sentindo assim, parado. E aí a gente tem um flashback do Gaara falando, eu bato na minha mãe. E eu tô possuído pelo espírito da areia. Se você estava com saudade da sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe, seu tio, assim, qualquer adulto responsável por você, saiba que provavelmente, se você estiver assistindo essa parte, é nessa hora que um deles aparece. O Gaara prende a Sakura na areia porque ela tava falando... Eita,
vendo esse desenho aí de bater na mãe. Falando muito, tentando proteger o Sasuke, e esse momento é dele. É o flashback dele. Tudo bem que ele é novo nisso, então ele não tem muita noção, e o flashback dele acaba durando 15 minutos. O que come o episódio inteiro, uma diária inteira de gravação é perdida, e a luta só vai começar no episódio seguinte. Não satisfeito em falar que bate na mãe, o Gaara ainda termina o flashback dele fazendo uma tatuagem na cara, usando o espírito da areia. Esse moleque tava procurando, cavando o jeito do anime do Naruto ser cancelado pela Record. O Naruto resolve que ele vai invocar o Gamabunta, só que sem querer ele invoca o Gamakichi. O que é ótimo, porque se ele chamasse o Gamabunta, ele ia destruir a floresta toda. E o Orochimaru tá lá na vila, lutando pelo reflorestamento de Konoha. O Orochimaru reviveu o primeiro Hokage pra dar uma lição no terceiro, mas também ajudar no Com a desmatação, tenho certeza. plano de reflorestamento. Então Aí, o Naruto ia estar atrapalhando mais do que ajudando. O Gaara assume que é vilão e ele começa a falar coisas de vilão. Ele fala, agora enquanto a gente luta, a areia que eu botei pra prender aquela garota vai continuar apertando ela. E aí ele já tá começando a se transformar bem mais. Ele já tá mais que 80% do corpo já transformado. Até sufocar ela. E aí ele se transforma 100%. psicopata. A intenção era que ele ficasse extremamente maneiro transformado. O problema é que ele se transforma e ele fica com o cabelinho ruivo aqui. Só aqui em cima, só aqui no meiozinho. E ele tá com as perninhas finas esquisitas. estranho. Que ele só se transforma até aqui, só. As pernas ainda de gente, o resto transformado. Ele Precisava fazer isso pra facilitar o serviço dos rapazes que produziram o designer gráfico do jogo do Play 2, porque lá no Play 2 ele fica assim, com essa aparência horrível aí, é mais fácil de desenhar do que um boneco Chicaco gigante. parece um vilão das Tartarugas Ninja. Ele tá Nossa, com um monte de velho, shuriken sim, de areia no Naruto, parece. e o Naruto toma algumas porque ele quer proteger o Gamakichi, porque assim como o Orochimaru, o Naruto também é um protetor dos animais. E aí quando mostra o Gaara, ele tá parado fazendo pose. E você vê que é pose porque ele tá parado com os bracinhos pra baixo, o rabinho aqui dando um círculozinho, o rostinho de lado dando um sorriso. Isso é o tipo de coisa que você não faz a troco de nada. Você Claro, não para é nessa pra se pose exibir, porque você é pra se quer. exibir. Isso é pose de quem saiu em Exibido, casa. psicopata. Isso é coisa de quem chegou em Konoha, ter marica, Gaara, sai desse banheiro, vambora. O Gaara incorporado no Shukaku, parado na frente do espelho. Já vou, fazendo a uma pose. Pra pra poder treinar. chegar na hora da luta, ele tá maneiro e vender card game, e vender figurinha. O Gaara é marqueteiro. Vender depois o chipzinho, eu lembro que vinha um chip que tinha uma shuriken que era em forma de uma cartinha do Naruto, e aí eu comprava toda hora aquele chipzinho só pra pegar a cartinha. E normalmente vinha sempre repetida a mesma cartinha. Desbloqueei sua memória, né? O Naruto olha pro Gaara e fala, que olhos tristes. Ele é igual a mim. Se você olhar pro Gaara, você vê que ele tá 100% Shukaku. Não tem olhar triste. Tem qualquer coisa no olhar desse garoto, menos tristeza. Exatamente. Porque é uma bola amarela com uma estrela no meio. Não tem nada de triste no olhar dele. O Naruto aproveita esse gancho pra narutar e começa a fazer um flashback dele mesmo. Do pessoal Sabe, eu já fui como você. tratando ele mal. Só que aí ele começa a lembrar também que ele foi bem tratado. Ali tá escrito olhos solitários. Serve também. Não passa nenhum tipo de... Esse não é o sentimento que o olho do Gaara tá passando nessa cena. Só que o Com flashback certeza não. dele, do pessoal tratando ele bem, mostra o time 7 tratando ele mal. Porque é o Sasuke tratando ele mal, a Sakura ignorando o que ele tinha pra falar, e o Kakashi levando salada pra ele comer. Sendo que o Naruto é criança. Ele não vai querer comer salada. Salada? Isso pra ele é tratar ele mal. Quando acaba o flashback, o Naruto resolve, pô, eu vou fazer esse maluco ficar bom. Eu vou fazer o Gaara ficar bonzinho. Mas pra ele ficar bonzinho, ele precisa passar primeiro por um processo de desmoralização feito pelo Naruto. O Naruto tá tão pronto pra dar uma surra no Gaara que a abertura até muda pra aquela Gol do Flow, que inclusive eu acho melhor que a Haruka Kanata. Mas eu não vou discutir boa, isso é nesse boa, é vídeo. boa. Tu sabe que o episódio é importante porque ele bate com todos os itens A Kanata da também é boa. checklist. Começa com a animação diferente. A luta nem começou, mas o tamborzão já tá lá. Não tá acontecendo nada, mas já tem um homem lá no fundo. Só! No máximo. O Sashi já tá torando. O Naruto vai pra cima do Gaara falando Muito que vai bom. usar o taijutsu secreto da Vila da Folha e faz alguns buchinhos e vai. E aí ele vai usando os buchinhos dele Seja o como que Deus quiser. plataforma pra dar a volta no Gaara, chegar atrás do Gaara e usar o tal taijutsu secreto que o Kakashi ensinou pra ele, um adulto, ensinou pra uma criança de 12 anos, ensinou como? Usando nele. E aí ele faz o quê? Pega uma kunai, presta atenção, o Naruto, 12 anos, pega uma kunai e enfia no Shukaku do Gaara. Oi! O Gaara joga ele longe, mas o Naruto ele é um ninja experiente. Ele colocou um selo explosivo na kunai e pô, estourou. E aí o que acontece? Ou o Gaara morre, e se ele não morrer, ele vai ter que explicar muita coisa pro médico quando ele chegar, pra contar que não é porque eu tava lá em Konoha, aí enfiaram uma kunai em mim e explodiram. Olha as situações que o Gaara tá sendo obrigado a passar. Calma aí, Zé. Pelo amor de Deus, calma aí. E aí, meu irmão, tu vai continuar? Isso aqui é o menor das coisas que eu vou fazer contigo. Tu quer tentar?
Tu quer? O Naruto fez literalmente o dedo no Shukaku e gritaria com uma kunai. Pra onde esse moleque pode ir nessa luta aí? O Sasuke, ele quer um pouquinho de tela também, então ele aparece e fala pro Naruto pegar a Sakura e ir embora, porque ele não quer que nenhum amigo dele vá de Vila da Névoa. Irmão, calma, tu não tá nem perto. Vila da Névoa. Relaxa aí. O Naruto chega a ficar com os olhinhos brilhando pelo que o Sasuke falou, só que aí ele levanta e parece que ficou incomodado também, porque ele começa a fazer um discurso por cima do discurso do Sasuke. Ele fez a mesma coisa quando o Neji começou a contar tudo que ele passou. Aí o Naruto pegou e, não, olha só, mas eu tenho discurso também. E começou a fazer, ninguém pode falar nada. É a batalha do discurso. Esse anime, que esse garoto tem que ser o último a dar a palavra. É, o Naruto tem cara de que você manda uma última Egocêntrico. mensagem, ele manda outra. Aí se você manda outra, ele manda outra. Aí se você manda uma última, que é um ultimato de conversa, ele manda mais puxa a tua uma. mensagem, ele manda um coraçãozinho. Ele precisa ter a última palavra. Aí ele começa a meter um papo torto de que o Gaara luta sozinho, e ele quer ajudar o Gaara com isso, e não sei o quê. Aí ele mete um flashback dele conversando com o Haku, uma parada nada a ver, e aí ele começa a botar um monte de flashback dos primeiros episódios pra tentar abraçar a gente na nostalgia. Naruto, já estamos no episódio 70 e pouco. Se eu já vi até aqui, eu não vou te largar. Fica Exatamente. tranquilo, tá tudo bem. Ele junta a mão e começa a carregar o chakra como se fosse um personagem de Dragon Ball Z, carregando o ki, tipo, fica soltando um monte de ki. E ele usa o mesmo jutsu que ele usou no primeiro episódio contra o Mizuki, que é fazer 1000 Kagebunshin. É muito bunshin, muito bunshin, É muito muito bunshin. mesmo. Ele aproveita isso também pra começar a deixar o Sasuke já meio clã Uchiha da cabeça. Porque ele vê esse monte de bunshin e fica pensando, meu Deus, o quanto o Naruto evoluiu até aqui. Ele tá lutando de igual pra igual pro Gaara. E quem sou eu? Eu tô caído no canto. Meu Deus. Aí a grama do vizinho começa a ser mais verde. E aí o Naruto usa um jutsu nível K. Aí já bate aquela invejazinha, ele já pensa que tem que treinar melhor, ele já pensa, vou ter que ir com o Orochimaru, vou ter que ir lá treinar com o Orochimaru pra ele me treinar, pra mim ficar mais, pra mim competir com ele, que ele vai passar de mim. Que é jogar um monte de shuriken no Gaara ao mesmo tempo. Que foi o mesmo jutsu que o terceiro usou contra o Orochimaru. E pra defender, o Orochimaru meteu um Edo Tensei. Olha o nível do jutsu que o Naruto tá usando. E o Gaara não tem Edo Tensei pra defender. Lembra que eu falei sobre desmoralizar? Exatamente. Pois é, depois que ele faz isso, depois de ter enfiado uma kunai no Gaara, ele ainda assim usa no Gaara o seguinte, que deve ter doído muito mais do que uma kunai no Shukaku. Ele usa o Naruto Rendan no Gaara, que até aqui ele só tinha usado no Kiba. Ele botou o Gaara. Se fosse uma tier list, o Gaara e o Kiba estariam juntos na mesma posição. Isso serve pro Gaara entender que ele e o Kiba são a mesma coisa pro Naruto, faz diferença. Só que a diferença é que o Naruto faz isso dando 1000 socos no Gaara. No Kiba foi um chute só, pra poder deixar o Gaara um pouquinho mais assim, se um é rank D, o outro é rank C, sabe? Aí ele deixa o Gaara todo deformado e dá uma porrada que faz o Gaara cair e fazer um buraco no chão. A luta do nada virou Dragon Ball Z. O Gaara libera o Shukaku completo e uma luta que E aí começou a ficar séria a coisa. era uma luta de Naruto Ultimate Hero 3, vira uma luta de Naruto Storm 4. O Exatamente, aí já começa a dar mais complicação pro pessoal do estúdio lá que fez o jogo. Shukaku gigante começa a envolver o Naruto com areia, mas já é tarde demais, porque o Naruto pega o sanguinho aqui, invoca o Gamabunta. E aí ele tá lá no topo do Gamabunta numa pose extremamente Jiraiya. Jiraiya, Nem sei eu se ia você já dizer, viu o Jiraiya fazer Jiraiya, isso. dá Mas ele tá lá aquele- em cima assim. Tá. Oh. Tá bom. Mais Jiraiya que isso, impossível. Só se ele tivesse de sapatinho de madeira. O Sasuke Cabelo branco. olha pro Naruto, mas o Sharingan dele agora só enxerga uma coisa. Inveja. Me perdoa, Kamushi-chan. O Gama-Kichi fala que o Shukaku tentou machucar ele e que o Naruto protegeu ele do Shukaku. E aí, o que o Gamabunta faz? Porque antes dele ser um sapo gigante, uma invocação e um ninja, ele é um pai. Ele pega uma faca pra enfiar no bucho do Shukaku, porque ele tá indo na intenção de acabar com a linhagem dos Kazekage. A Temari passa o anime inteiro falando, meu Deus, o Gaara vai usar aquele jutsu. Não, é aquele jutsu. Apavorado. Meu Deus, é agora. O quê? Não, por favor, não, Gaara. Eu não quero estar perto quando isso acontecer. Não sei o quê. E aí o Gaara usa o tal jutsu, que consiste no seguinte. Ele se coloca na testa do Shukaku, ou seja, ele vira um alvo fácil, e aí quando ele tá lá em cima, ele para Ele aqui, fala um dorme. monte de coisa e pum, dorme. Pro Shukaku poder trabalhar Hipnose, durma. sozinho. O jutsu secreto do cara, o jutsu que todo mundo tinha medo, tem o mesmo efeito que tomar um antialérgico. E tu vê que ainda não tinha inventado no Japão a palavra Jinchuriki, porque o Gamabunta fala, o Gaara é o receptáculo do Shukaku. E nem fala Ichibi. O Shukaku aparece, só que é a mesma coisa, só que com uma voz mais irreverente, mais divertida do que a do Gaara. E eles começam a lutar como se eles não fossem, sem querer, esmagar o Sasuke e a Sakura. E eu não sei como é que ninguém em Konoha tá vendo ou ouvindo isso, que esses bichos estão gritando, Gigante. conversando, estão 80 metros acima das árvores
e ninguém tchum. Como é que ninguém de Konoha viu os feitos do Naruto, que é mó gritaria, o Shukaku toda hora gritando o nome do Naruto, o Gamabunta pulando até o céu e descendo, ele soltando uma bola de água que faz uma chuva e ninguém sabendo de nada. O Gamabunta manda o Naruto dar um soco na cara do Gaara pra ele acordar, só que ele não consegue segurar o Shukaku, porque ele é um sapo. Usar uma katana, tudo bem. Estar vestido com roupa, tudo bem. Isso não vai... Ah, não, isso não torna ele menos sapo. Agora, segurar alguém, ele não consegue. Não consegue. Onde ele traça a linha de quão... Sapo é o quê? Tipo, escorrega as mãos. De quão anfíbio ele é. Mas vamos fingir também que ele não pode pegar a espada dele de volta, enfiar no Shukaku e se segurar com ela, né? Mas tudo bem, ele manda o Naruto usar o Hang e virar alguma coisa que tenha garras pra poder segurar o Shukaku. E o Naruto faz o quê? Pensa, quer saber? Eu vou traumatizar Konoha inteira. E se transforma na Kyuubi. Agora, como é que o Hang funciona? Ele se transforma e ele é só uma ilusão. Só que aí, automaticamente, o Gamabunta tem garras agora. E consegue se segurar no Gaara. Essa garra não é de verdade. Ela é de mentira. É tudo de faz de conta. Ou será que não é? Quando ele faz o Hang, ele realmente vira aquela coisa? Nada faz sentido desse desenho. Exatamente. Ou seja, se ele podia se segurar... Se é só uma ilusão e ele conseguia se segurar na ilusão, ele conseguiria se segurar também no plano real. Desenho. Não temos respostas, Kishimoto. Você tem que fazer, ao invés de fazer Boruto, fazer um Hang Gaiden. Tem que, aliás, tem que lançar um livro. Faz um remake. Explicando como é que cada jutsu funciona. E explicar também a substituição, que ninguém entende a substituição. Tá, Kishimoto? Lista isso aí pra gente. O Naruto aproveita que o Gamabunta segurou o Shukaku, vai pra cima e dá um soco na cara do Gaara, que fica possesso, porque era a hora do soninho dele. Já que o Gaara tá usando a biju dele, o Naruto resolve, vou usar a minha também, né? Vou botar a minha pra fora. Sendo que o Naruto estava até aqui lutando de Naruto base, tá? Então ele era de invejinha também pra cima do Gaara, então. Exatamente como o Sasuke tava pra cima dele. Base. Não tava usando nada. O Naruto pede só um pouquinho de chakra pra Kyuubi, mas ela tá tão puro. sem paciência que ela dá mais chakra do que o normal, a bandana do Naruto sai voando, a jaqueta dele abre, e a gente sabe que isso é pra... Vender boneco, porque agora a gente tá pôs do Naruto parado de casaco aberto sem bandana. Em breve na Piticas. Em breve na Piticas. Em breve na Shopee. Na AliExpress. Com certeza tem. Se procurar, tem. O Naruto vai pra dar um soco na cara do Gaara, só que ele segura com a areia. E o Naruto manda, irmão, aqui é Konoha. E, dá-lhe uma cabeçada no Gaara. Toma. Fica a cabeçada tão forte que faz o Shukaku inteiro trincar e quebrar. Aqui a gente tem que aplaudir a equipe de produção, roteiro, de cenografia, porque na hora que o Naruto dá essa cabeçada e o Shukaku estoura, o Gamabunta fala, tô sem chakra, vou embora. Vai embora. Isso aí poderia ser até um especial de algum episódio, porque, assim, sem cabimento. E aí eles caem, mas a espada do Gamabunta não vai embora na hora, ela ainda continua lá. E aí o Naruto olha pra espada e metade do rosto dele tá dividido com metade do rosto do Gaara, pra mostrar que eles dois são extremamente parecidos. Eles passam pelas mesmas coisas. E aí isso serve pra quem é mais lentinho conseguir entender todo o conceito dessa luta. Olha que coisa linda. Quem não tinha entendido até agora, talvez tenha entendido agora. O cara é um idiota também, porque ele pula na intenção de dar um soco na cara do Naruto. Sendo que esse moleque não deve ter feito uma aula de taijutsu na vida, não fez uma flexão. Aí ele pula pra dar um soco, acontece o quê? Naruto pula também, dá-lhe um botadão na cara dele. E cai os dois juntos. Rapidinho, só pra avisar que terceiro Hokage morreu, hein? Aconteceu, finalmente aconteceu. Mentira! Que alegria, que dia maravilhoso, é isso. Agora vamos pro... Nossa, o Gaara mudou demais depois da luta dele contra o Naruto. Mesmo. Olha tudo que aconteceu com esse moleque, desde a hora que ele resolveu tomar banho e sair de casa pra ir pra Konoha, participar do exame Chunin, tomou uma surra pro Lee, tomou uma surra pro Sasuke, o Naruto enfiou uma kunai no Shukaku dele, tomou uma surra pro moleque, que era chamado por todo mundo de fracassado, usou o Shukaku, perdeu com o Shukaku, agora que ele tá caído no chão, destruído, o Naruto tá vindo até ele rastejando com o queixo pra fazer sabe-se Rikudou o quê? Se eu sou o Gaara, pra evitar que tudo isso acontecesse de novo, minha próxima visita a Konoha, eu ia estar agindo igual o Tobi. Melhor take impossível. Ele foi pra passar vergonha, ele apanhou pra todo mundo, mostrou o Shukaku, perdeu com o Shukaku, tirou uma sonequinha, pelo menos, né? Coisa que ele não conseguia fazer há tempos, não conseguia dormir um pouquinho. Muito obrigado pra quem ficou até o final. Deixa um likezinho, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo o que você achou disso também. A meu ponto de vista, essa foi uma das lutas que mais marcou o clássico, falando bem sério. E realmente, como é que eles não viram um sapo gigante pulando para um lado e para o outro em Konoha? Mas é isso. No mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Uma boa semana.